Beleza, amigos do Cartola, aqui quem tá falando é Ricardo Cartola, trazendo dicas para a 20ª rodada do Brasileirão, mais conhecida como primeira rodada do segundo turno. E aí, galera, como vocês fecharam essa rodada? Mandaram muito bem? Tiveram alguma dificuldade aí nos últimos jogos? Porque realmente foi de F, né, galera? Porque brincadeira que os técnicos fizeram aí nessa última rodada, poupando jogadores muito sem necessidades, mas é aquilo, né? É o nosso Cartola. Por isso, hashtag sou a favor do banco de reserva, né? Ter jogadores substitutos para que não possa faltar. Nossa pontuação não foi tão ruim, fizemos aí 80,42. Poderia ser muito melhor, né? Se dois jogadores nossos tivessem jogado. E se fosse outra situação, no caso do Reinaldo, foi poupado, estava no banco de reserva, mas nem entrou, e o Heber, melhor pelos 3-0 contra o Atlético Paranaense, era melhor não ter entrado mesmo, tá certo? Bom, naquele esquema lá, fazer uma análise rapidinha, partir para a Liga Ricardo Cartola, e por fim, falar aí da nossa escalação, tá certo? Lembrando que o mercado já fecha amanhã, temos rodada, não viaja. Jogadores do Santos e do Ceará não vale, porque essa rodada já foi antecipada. Beleza? Bom, como eu disse, Ceará e Santos não vale para essa rodada, já foi essa partida. Começamos com Paraná e São Paulo. O Paraná, o último colocado contra o primeiro, abrindo o turno em casa. O último jogo do Paraná contra o Grêmio foi um jogo complicado. Contra o Inter foi um jogo complicado. O favoritismo é do São Paulo, mas eu acredito que o Paraná possa surpreender aí, tá certo, galera? Fiquem atentos. Chapecoense e Atlético Paranaense, jogo complicado, porque os times abaixo da tabela, o Atlético Paranaense ganhou do Flamengo, ganhou muito bem. Já a Chapecoense não jogou tão bem contra o São Paulo, né? Poderia ter feito um jogo melhor, mas foi um jogo muito ruim. O favoritismo nesse jogo tá para o Atlético Paranaense, tá certo? Apesar da Chapecoense estar na frente, o Atlético jogando na Arena Condá tem vantagem. Bahia e Inter, jogo hiper mega interessante, tá certo? O Internacional totalmente favorito pela campanha que vem fazendo, mas o Bahia, como vocês podem observar, tem ali só cinza e verde, então significa que ele ou empata ou ganha, não tem nenhum vermelhinho ali. Tem alguns jogadores que vão ser poupados, ficar atento aí, tá certo? Favoritismo Inter, como eu já disse. Sport e América Mineiro. O Sport vem sofrendo aí, né? Tomou uma sapecada do Santos esse final de semana. O América empatou, teve a oportunidade de ganhar contra o Fluminense, mas deixou essa oportunidade escapar. Mas como a meta deles era, no primeiro turno, terminar na tabela fora da zona de rebaixamento, uma meta foi atingida, e a próxima é se manter na elite do futebol brasileiro nesse segundo turno. Favoritismo para o América, mesmo jogando fora de casa, tá certo? Mas ter atenção que alguns jogadores não jogam do América, tá certo? Então pode entrar com um time meio misto aí também. Palmeiras e Botafogo. Palmeiras deu aquela sabugada, poderia ter goleado Vitória, né? O Botafogo, em contrapartida, foi goleado em casa contra o Atlético Mineiro. Favoritismo total do Palmeiras, né? Então tomar cuidado também. O Palmeiras pode ser um dos times. Você pode colocar jogadores e amanhã ter surpresa, tá? Fluminense e Corinthians. Fluminense jogando em casa tá deixando escapar pontos preciosos, né? Conta disso foi a derrota contra o Inter, tomou 3-0 e empatou com a América agora, né? Já o Corinthians perdeu em casa pro Grêmio. E o Grêmio veio com o time todo titular e o Corinthians estava com um time meio mistão. Falaram que não, mas eu acredito que seja o time titular do Corinthians esse daí. Pela história, o favoritismo é do Corinthians, porém o Fluminense leva vantagem por jogar em casa. Grêmio e Cruzeiro.
O Grêmio joga completo essa rodada, né? Não vai poupar jogadores. Já o Cruzeiro vai com um time misto, né? Não tem tanta certeza de alguns jogadores aí, podem ser poupados. Favoritismo total do Grêmio. Flamengo e Vitória. Favoritismo total do Flamengo, né? Vitória fora de casa é uma negação. Só tomar cuidado que pode tirar o SG aí, beleza? E para finalizar na quinta-feira, Atlético Mineiro e Vasco. Favoritismo total do Atlético Mineiro. O Vasco fora de casa vem capengando. E depois do jogo de segunda contra o Ceará pode poupar alguns jogadores também. Tá certo? Então, vamos lá para a Liga Ricardo Cartola, galera. Bom, a Liga Ricardo Cartola, galera, fechou essa primeira rodada. Primeira rodada não, burrão. Primeiro turno, né? Ficamos da seguinte maneira aí. Fechando o primeiro turno, como campeão do primeiro turno, o Warner 10 com 1.633,70. Em segundo, Seleção Rian FCs com 1.566,76. Mete o Pé com 1.562,85. André Luque, 1.556,85. Tricolor Galáctico C, 1.540,16. Eu, com 1.535,49. Até o sexto colocado. Lembrando que quem se recorda, até o final, o início da Copa do Mundo, né? E o pós-Copa, viemos muito bem. Nós estávamos lá em 22º, 23º. Fomos galgando posições aí, tá certo? Mas parabéns, Vavá, parabéns, Rian, parabéns, Bob, parabéns, André e parabéns, Felipe, tá certo? Vocês estão mandando muito bem aí, direto estão aparecendo, né? Sendo divulgado. Mas o melhor da rodada mesmo foi o Murilo Silva. O Murilo Silva fez 91,22, né? Quase alcançamos aí se o Pikachu tivesse dado aquela mitada. Ele foi de Weberton, Iago, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, esse zagueiro é muito bom, Jeromel, Diego Souza, Patrick de capitão, Everton Ribeiro não foi tão bem, Everton, do atacante do Grêmio, mandou muito bem, Gabigol, todo mundo fez gol menos ele, e Potker, esperavam muito mais, quem foi também de Nico Lopes se deu muito mal, tá certo? Mas, mesmo assim, Murilo, parabéns, pode falar pra galera aí que você mitou nessa rodada, beleza? Sem mais delongas, vamos pro nosso time de principal, aí a nossa escalação, fechou? Bom, fugindo do contraditório, não vamos no São Paulo contra o Paraná, o primeiro contra o último, tá certo? Mas fica a critério de vocês aí. O time vai estar com Marcelo Lomba, Sander, René, beleza? Nossa dupla de zaga, galera, isso daqui é muito arriscado, porque se o Grêmio tomar um gol, nós perdemos 10 pontos só nessa brincadeira. Mas, como eu acredito muito na zaga do Grêmio, não vai tomar gol, né? Vamos torcer para que isso não aconteça e vamos garantir os nossos 10 pontos. Então, Kahneman e Jeromel. Nosso meio de campo, nós fizemos aí uma dobradinha entre meio de campo e ataque. Então, nós temos Casares, Bruno Henrique e Everton Ribeiro como capitão, fugindo do Paquetá, que o Paquetá está jogando muito recuado e nesse jogo contra o Vitória não vai ser diferente. E o nosso ataque, nós temos Henrique Dourado, William e Xará. Muita gente está indo de Pastor Oliveira como capitão, beleza? E o Bigode pode, se amanhã ficar na dúvida, vai entrar o Dudu no lugar dele, já estou antecipando já, beleza? Bruno Henrique não vamos mexer. Então, Henrique Dourado, estamos dando mais uma oportunidade para ele. Geralmente, em jogos contra time pequeno, ele costuma ir bem, né? O problema dele é que ele faz gol, só que não termina com 8 de pontuação. Geralmente termina com 5, com 4. Então ele vai ter que fazer pelo menos uns 2 gols, né? Vamos torcer para que isso daí aconteça, tá certo? Então, esse é o nosso time, rapidinho, para divulgar aí, né? Parabéns a todos que mandaram muito bem no primeiro turno. Fiquem atentos ao mercado. Galera, um abraço. Fui.